Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva aqui também, dê o seu joinha. Pois muito bem, ontem foi domingo, né? Eu não fiz o Notícias de Domingo, peço desculpas que não é toda vez que a gente, né, pode, às vezes, fazer gravar vídeos, né, postar aqui no canal, tá? Infelizmente eu tenho os limites, né, os meus limites, então não é sempre, cotidianamente, que dá pra gente, de repente, fazer esse trabalho da gente. Mas a gente sempre tem o Notícias de Domingo, né? Foi uma falha desse domingo, mas vamos dar continuidade, tá? Outros domingos iremos, então, gravar o Notícias de Domingo. Eu venho até aqui para fazer uma reflexão junto com vocês que me assistem, tá? Sobre a manifestação de ontem, né? Que foi convocada, né, pelo Bolsonaro, também seguidores de Bolsonaro, essa coisa toda. Essa manifestação que aconteceu ontem, dia 21, né, de abril, aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vou, assim, primeiramente até começar por aqui sobre as repercussões, né, que já estamos aí assistindo, né, que com certeza boa parte de vocês já assistiram nas redes sociais, né, na maioria das redes sociais, comentários, diversos comentários, né, do lado bolsonarista, é claro, vocês vão ver apenas comentários assim positivos sobre essa manifestação. Do lado da esquerda, né, da esquerda de um modo geral, temos aí críticas, até o que mais está saindo, inclusive correndo nas redes sociais, é que a manifestação ela acabou flopando, né? Ela acabou assim virando uma manifestação não da forma como foi desejado, né? Desejado pelo Bolsonaro e até os organizadores, né? Que organizaram essa manifestação. Já saiu uma estimativa, né, da quantidade de pessoas que estiveram presentes ali nessa manifestação, que a USP tem uma forma, né, de medir, né, de fazer uma medição de quantidade de pessoas, em torno de 31 a 32 mil pessoas que estiveram presentes. Isso, os análises, né, que vocês veem por aí, dizendo que foi assim um número bem menor do que o que aconteceu em São Paulo, né, que foi um número muito maior, de 200 e não sei quantas mil pessoas, né. Eu não tenho aqui agora os dados, né, às vezes posso estar errando aqui em números, mas o número de São Paulo era um número assim triplicado ou um pouco mais do que esse agora que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí sai uma diversidade de análises, de comentários sobre inclusive as falas, os discursos, né, que aconteceu tanto lá em São Paulo, que aconteceu agora, né, novamente, né, no Rio de Janeiro. E muita gente, então, faz assim análises dizendo, né, sobre uns, já ouvi assim umas análises, inclusive assim, dizendo que há uma espécie de decadência, né, do bolsonarismo, né, uma demonstração assim, né, dessa manifestação. Muitos falam dos gastos, né, dos gastos que a quantidade de dinheiro que corre, né, para poder fazer essas manifestações, investimentos ou Malafaia, se a gente coloca do ponto de vista do Malafaia, mas a gente coloca do ponto de vista de grupos evangélicos, né, que de repente pode também ajudar aí na mobilização e tudo mais para poder acontecer a manifestação, né. Isso é um tipo de situação que é colocado, tá, para que o Bolsonaro consiga, né, ter essa quantidade de pessoas, né, ali presente nas manifestações. Eu quero começar aqui uma reflexão com vocês, tá? Uma maneira que eu penso de tudo isso, tá? E que a gente precisa levar em consideração. Primeiramente é o seguinte, gente. Veja, assim, a mudança de rumo, por exemplo, que esse mundo, né,
não é apenas o Brasil, tá? Mas são diversos lugares. Na Europa, né, vem acontecendo isso, nos Estados Unidos acontece um pouco isso, e o Brasil também vem acontecendo esse tipo de situação. Se nós pegarmos aqui do ponto de vista do Brasil, e a gente olhar o passado, né, o que já aconteceu, por exemplo, no nosso país, como acontecia no nosso país, as manifestações, elas ocorriam apenas, vejam bem, apenas com a esquerda. Era muito raro, mas muito raro você ver manifestação. Eu já cheguei a ver no passado aí, tudo bem, a manifestação de agricultores, né, de grandes agricultores, né, colocando máquinas na rua, aquela coisa toda. Mas o que era mais comum, que sempre foi mais comum, é a esquerda fazer manifestação, não a direita fazer manifestação, né? A denominação, né, assim, que era a crítica que era jogada era sempre em cima da esquerda, que é um povo que não tem o que fazer, né? Não trabalham, só ficam indo para as ruas, se manifestando, aquela coisa toda. Ou seja, historicamente nós temos, assim, em termos numéricos, né, de levar a quantidade de pessoas para as ruas, grandes manifestações que já aconteceram no Brasil com a esquerda, né, com a esquerda, mesmo inclusive até no período, por exemplo, da ditadura militar. Era a esquerda que ia para as ruas contra a ditadura militar, aquela coisa toda. E aí hoje, essa virada aí, essa inversão de valores aí é uma coisa impressionante, que nós precisamos, assim, fazer uma reflexão em cima disso. Por que está acontecendo tudo isso? O que está acontecendo com a nossa população, né? E aí a gente pergunta o que está acontecendo com o pessoal da esquerda, né? Assim, parece-me, né, que há uma espécie de imobilismo, né, que as pessoas perderam, assim, essa vontade, não sei se dá para dizer essa vontade, né, mas essa perspectiva, essa motivação política de ir para as ruas, sabe, de fazer caravanas, né, fazer as chamadas passeatas, né, passeatas, ou a pé, de bicicleta, de carro. Você não vê mais, sabe, esses tipos de manifestação. Aí tem gente que diz assim, mas é um governo de esquerda que tá no poder. Aí não há como fazer manifestação. Isso não é verdade. Isso é um equívoco. Aí é que nós deveríamos fazer mais manifestações. É que as nossas manifestações deveriam ser em defesa da democracia, tá? Em defesa a tudo que está acontecendo, por exemplo, em favor da democracia. Contra esses absurdos, né? Por exemplo, o nosso Congresso, contra esses congressistas de extrema direita, que não deixa, né, que não deixa com que emperram, né, os encaminhamentos, tá, necessários para que o governo Lula tenha uma sustentação maior de tudo que ele vem implementando. Há um problema no Congresso, muita coisa fica emperrado no Congresso. Muita coisa o presidente Lula depende desse Congresso aí. Aí ele tem que negociar, aí tem certas pautas lá que vai demorando tempo. Por quê? Porque tem que negociar para que essas pautas, inclusive que essas pautas entre ali para ser votado, qualquer coisa assim, para ser discutido. Ainda tem que negociar também com o presidente da Câmara, tem que negociar com o presidente do Senado. Enquanto isso, as coisas vão capengando, não vai sendo encaminhada de forma coesa ou qualquer coisa assim. Aí, né, daqui a pouco, qualquer coisinha vira atrito entre Lira e, sabe, contra o governo, aquela coisa toda. Então, aí o governo tem que ficar dando uma igual aquela de adulador, né? Adular um monte de gente, e essa adulação, se fosse uma adulação só na conversa, até que ajudaria. Não, ele tem que dar dinheiro para esse povo, né? Emenda parlamentar, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, a esquerda, né, aí que eu quero dizer, né, sabe, o povo, né, que pertence à esquerda, nós não teríamos que ficar só nas redes sociais.
Isso aqui também é um outro detalhe interessante. Nós não deveríamos ficar só aqui nas redes sociais. As redes sociais é um fortalecimento, né? Que eu acredito muito, tanto é que eu estou aqui. Mas só que eu não acredito só nas redes sociais, não. E o histórico da esquerda não é só de redes sociais. O histórico da esquerda não é só de tela, só de televisão, só de... Não. As mobilizações, as manifestações, né, sempre aconteceram nas ruas, a ida para as ruas. É dessa maneira que a esquerda sempre ela teve assim, a sua força, a sua motivação, essa coisa toda. Por que essas coisas param, né? Paralisam, não vai mais para frente, né? Aí o que acontece? Vão dando espaço para a extrema-direita. A extrema-direita junto com o Bolsonaro, né? Dando força para o Bolsonaro, porque aqui eu quero chegar a um ponto da minha forma, por exemplo, de ver essa situação toda. Nós podemos fazer qualquer crítica, né, com relação até essa manifestação, quantidade de gente, aquela coisa toda, mas, gente, é uma manifestação. E ela ainda não é pequena. Ela ainda não é pequena, tá? Não vamos ficar nesse tipo de conversa, não, né? Achando que beleza, né? Tem muita gente assim, parece que meio que tranquilizando, né? Tranquilizando porque, olha só, tá vendo como é que foi a manifestação? Flopou a manifestação e tal, essa coisa toda. Eu ainda sou, da opinião que há um fortalecimento perigoso, um fortalecimento perigoso da extrema direita. Quando eu estou falando assim, esse fortalecimento, porque com a eleição de Lula, nós tivemos uma derrota aí da extrema direita, só que agora eles vêm se articulando. Eles estão se articulando. E não é apenas aqui no Brasil, não. Eles estão se articulando internacionalmente. O que é esse Elon Musk que apareceu aí na reta, né? E uma série de outros bilionários que podem, né, estar aí junto, ou que estão junto, tá? Com essa gente toda. Então, o que eu estou querendo dizer é que o nosso embate, a nossa... não é apenas nós ficarmos aqui nas redes sociais, meio que tentando mostrar para a população, falar assim, olha aí, né, pegar lá o discurso, porque os discursos deles, eu não estou nem debatendo aqui, os discursos deles são absurdos. São absurdos. Fala de Malafaia, né, que vocês já estão cansados de ver o Malafaia falando, né, discursando contra o Alexandre de Moraes, descendo o pau no Alexandre de Moraes, essa coisa toda. A gente já sabe desse tipo de discurso. E o quanto que a justiça é lenta, né? Com relação... Aí é um outro problema também que eu fico aqui também assim, com o pé atrás. Que nós ficamos assim, em grande parte, esperando a solução da justiça. Ficamos assim, na expectativa que a justiça prenda o Bolsonaro, né? Nós ficamos assim muito nessa expectativa que a justiça prenda o Bolsonaro. Nós ficamos assim muito nessa expectativa que o Malafaia, inclusive, seja preso também. Ou seja, parece que a expectativa não é mais o que sempre acontecia, já aconteceu diversas vezes no nosso país, o embate político, né? O embate no campo político. O embate aonde o fortalecimento das esquerdas se davam, né, com a ida do povo na rua, sabe? Era dessa maneira. Era dessa maneira que as coisas aconteciam. A ida nas ruas, os discursos de rua, as falas, né, essas falas, um Bolsonaro e seus aliados, né, falando ali no palco, aquela coisa toda, era coisa que a esquerda fazia. A esquerda, ou seja, fez muitas vezes, né? Só que a gente não vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer de uma forma contundente. A gente vai desmentir essa gente toda, indo para as ruas e falando para a população nas ruas. Visitando as residências, conversando no tete a tete. É dessa maneira que as coisas devem acontecer. Não sou apenas eu que estou, né, com esse tipo de alerta, com esse tipo de, né, de análise, tá? Tem muita gente muito boa que vocês vão encontrar na internet,
né? Eu vi o Breno Altman, que fez uma análise muito interessante. O Breno Altman me convenceu de um monte de coisa aí, né? E concordo muito com ele. Que a gente precisa refletir, pensar um pouco sobre essa situação toda que estamos vivenciando no nosso país. E o grande risco que o nosso país está passando. Porque nós podemos perder muita coisa. Perder mesmo. Perder eleições municipais, tá? E no futuro, sabe-se lá, de repente, nós não temos mais uma esquerda no poder, com Lula. Tá? Isso aqui não é derrotismo, não. Isso aqui é uma visão que a gente está passando devido à situação de momento que nós estamos vivendo. Se de repente, amanhã ou depois, a situação muda, aí é claro, a gente vai ter uma outra visão. Mas se continuar dessa maneira, sei não, viu, pessoal? Vai ser bastante complicado, tá? Só que a gente nunca pode perder a esperança. Eu não sou aquele desesperançoso. A forma que eu estou falando aqui não é de uma desesperança. A esperança tem que estar sempre viva, presente entre nós. E eu tenho esperanças. Eu acredito ainda que essa população da esquerda, dos trabalhadores, do povo mais sofrido do nosso país, vão acordar ainda, sabe? Vão arregaçar as mangas e vão para as ruas. Isso com certeza, em algum momento, isso vai acontecer. Um abraço, continuem firmes no canal e até a próxima.